Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, Deus abençoe sua vida. Depender do horário que você vai ver esse vídeo, que a saudação se aplique ao seu tempo, mas que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa todo dia. Este é o nosso Segundo às 18. No Segundo às 18 nós compartilhamos reflexões, pensamentos, ideias, respondemos algumas perguntas, refletimos sobre fatos e aspectos da vida cristã, da vida social, da vida em comunidade. Hoje eu quero falar um pouco sobre a quem eu devo confessar os meus pecados. Esta é uma dúvida que muito cristão tem e que é muito necessário. E eu vou até compartilhar uma experiência. Essa foi uma pergunta que um dos nossos seguidores, dos nossos inscritos no canal, fez, e eu quero compartilhar com você algumas coisas nesse Segundo às 18. Antes, eu vou lhe pedir para você se inscrever no nosso canal. Vem para cá, fica com a gente, pega o link desse vídeo, manda para algumas pessoas, deixa o seu like também no vídeo, porque isso torna para o algoritmo o vídeo relevante, maior número de pessoas será alcançado por ele. Então, a quem eu devo confessar os meus pecados? Uma certa feita, eu estava pregando em algum estado do Brasil e na hora do almoço, era um almoço entre os pastores que estavam ali no evento, alguns irmãos, e alguém comentou de um rapaz daquela cidade que havia sido assassinado debaixo de uma violência muito cruel, dispensa-se detalhes. Alguém então comentou: ele teve tanta oportunidade de entregar sua vida a Jesus e rejeitou a Cristo, ia na igreja e não se convertia e tal. E aí uma outra pessoa também da cidade fez assim: se bem que o perito disse que antes de ele ir a óbito, ele agonizou muito, ele não morreu na hora, então ele teve tempo. A pessoa comentou. Um outro pastor disse: mas ele não levantou a mão e não confessou Jesus como Salvador diante da igreja. Nós criamos o conceito de que a salvação está relacionada ao poder que a igreja tem de determinar que o indivíduo é salvo ou não. Entretanto, a salvação é estritamente um ato da graça de Deus para com o indivíduo. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 7, que pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Embora a igreja seja a agência anunciadora da salvação, ela não é a agência salvadora. A salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não esquece disso. Então eu me perguntei naquele dia, aquele rapaz pode muito bem ter confessado ao Senhor os seus pecados. A pregação, o evangelho que ele ouviu e conhecia, pode ter aflorado em sua consciência naquele momento e ele ter entregue sua vida a Jesus, ele e Jesus, e ter ido para a eternidade e estar com Deus. Por isto que a eternidade vai ser um lugar de muita surpresa. Quando a gente chegar lá, você vai olhar para aquela pessoa que você dizia assim: esse aqui não se salva nunca, e ele está lá. E tem aquele que você vai dizer assim: cadê o fulano? Perfeito, né? Infalível, e que pode ser que. E eu não estou aqui para colocar em dúvida a salvação de ninguém, porque uma das coisas que eu defendo é que a salvação é um assunto estritamente de Deus, que conhece o mais íntimo do coração de cada pessoa. Mas, quando eu peco, porque em segundo livro das Crônicas, capítulo de número 6, Salomão orando a Deus, ele diz assim: não há homem que não peque. Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Salmo 14 diz que todos os homens se fizeram pecadores. Eclesiastes 7,29 diz que Deus fez o homem perfeito e o homem buscou para si muitos artifícios. Então todos pecam. Então, quando eu peco, a quem eu devo confessar? A primeira coisa que eu quero te lembrar é que o homem tem natureza pecaminosa e decaída.
Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Todos os homens foram feitos pecadores. O salmista diz no Salmo 51, muito conhecido: em iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então a queda em si é própria da natureza humana, que é, desculpa a redundância, por natureza pecaminosa e decaída. Com a queda, o primeiro sentimento é de vergonha, constrangimento, inadequação. O indivíduo que conhece a verdade e reconhece que pecou, não encontra mais o seu lugar. Não é por acaso que Adão busca folhagens para cobrir a sua nudez, bem como a nudez de Eva, tão logo os olhos de ambos são abertos. Então o sentimento de vergonha, de constrangimento consigo mesmo, com Deus, de autodecepção, é elevadíssimo. É elevadíssimo. Se esse sentimento não existe, é porque o indivíduo já chegou naquele nível de cauterização da mente, que é um nível extremamente perigoso. Dito isto, uma vez o indivíduo reconhece o pecado, nós vamos encontrar agora Paulo dizendo aos Coríntios que o Espírito Santo produz em nós a tristeza, segundo Deus, que opera para o arrependimento. Então, quem tem o Espírito Santo habitando em sua vida, consciência, reconhece que pecou, imediatamente será tomado de tristeza, de amargura pelo pecado. A palavra é: não se entregue à tristeza, utilize-a, porque ela é uma correnteza que vai te levar para o arrependimento. Porém, nós precisamos fazer uma distinção, esse é o 2:18, entre arrependimento e remorso. Porque o remorso é uma manifestação emocional diante do erro. O arrependimento é uma manifestação espiritual diante do pecado. O remorso leva Judas ao suicídio. O arrependimento leva Pedro às lágrimas. Entende? A Bíblia diz que o Senhor opera em nós o arrependimento, a tristeza segundo Deus, para nos levar ao arrependimento. Então é preciso identificar claramente se o sentimento que está no coração do pecador ou do penitente é um sentimento de remorso ou um sentimento de arrependimento. Não me arrependi de nada, eu estou aqui sentido porque estraguei o que eu planejava, porque eu não queria ser visto, eu estou assim frustrado comigo. Isso não é arrependimento. O arrependimento se dá quando o cidadão reconhece que quebrou a regra, que errou o alvo, e ele vai se prostrar diante do Senhor dizendo: pequei. Quando o indivíduo não reconhece o erro, não se arrepende, ele precisa orar para que o seu coração seja convertido e sensibilizado ao Senhor. Esse é o nosso 2:18. A partir do arrependimento, aí a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aí vem um outro contraponto que eu quero fazer: perdão de Deus e auto-perdão. Naturalmente, eu preciso me perdoar pelos erros que eu cometo, pelas frustrações que eu gero para mim e para os outros. Mas o que eu preciso tomar cuidado é para que o auto-perdão não seja uma tentativa de justificar o meu erro. É o que a Bíblia chama em 2 Coríntios 10, 4, 5 de sofisma. O que é sofisma? É encontrar uma justificativa plausível para aquilo que é errado, com o propósito de me gerar conforto. Isso é o auto-perdão desprovido do arrependimento genuíno. O remorso gera auto-perdão apenas. O arrependimento gera perdão. E quando eu reconheço que Deus me perdoou, eu tenho o princípio, o dever de me liberar da culpa. Não posso ficar ruminando um sentimento de estrago, de prejuízo, de autocondenação, porque se Deus me perdoou, quem sou eu para me condenar ou para condenar o próximo? Mas é preciso que isso comece
na experiência genuína do arrependimento. Aí vem a confissão. A quem eu devo confessar? Bom, biblicamente, a Deus. Ele é quem perdoa os meus pecados. É Ele quem sara as minhas transgressões e perdoa as minhas iniquidades. Salmo 103. Entretanto, o apóstolo Tiago também nos orienta que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos sarados. Em quais circunstâncias eu devo confessar a minha culpa a alguém? Bom, primeiro eu preciso te lembrar que alguém não é qualquer alguém. É preciso ser alguém que tenha maturidade espiritual para te ajudar, te orientar e não te expor. Porque toda exposição é antibíblica, é antiquada, é leviana. Então você tem que fazer isso com alguém que tenha condição de te orientar espiritualmente e de te conduzir espiritualmente. Por exemplo, se o ato que você cometeu é um ato que se diz respeito apenas a você, não contaminou mais alguém, não se tornou um escândalo, por exemplo, seja ele de pequena proporção, de maior proporção, se coloca diante de Deus, confessa o teu ato. Entretanto, quando o assunto se torna de proporção que vai além de você, se tornou público. É de bom tom a confissão pública, por uma questão de ética cristã. O escritor, o evangelista Mateus, cita palavras do Senhor Jesus, quando Jesus diz: se você vê o seu irmão pecar, chama-o, tu e ele somente, e o repreende. Aqui Jesus nos ensina a tratar o pecado do outro com reserva, com discrição. Mateus 18:15. Com discrição, sem exposição. Se ele não te ouvir, leva ainda contigo 2 ou 3. Ou seja, se o indivíduo persistiu, leva agora 2 ou 3 pessoas, uma comissão, leva testemunhas e o repreende. Versículo 17, se ele não te escutar, se ele continuar, que ele seja colocado diante da igreja. E se ainda assim continuar, que ele seja considerado não parte da comunidade cristã. Ou seja, se tornou uma situação pública, é de bom tom a manifestação desse arrependimento diante daqueles que ficaram sabendo. Queridos, eu errei, eu pequei, eu peço perdão. Eu peço misericórdia, eu peço compaixão e deixa, porque é o que confessa e deixa que alcança misericórdia. Entende? Mas se é um assunto que se diz respeito a você, não atingiu outras pessoas não foram dilaceradas pelo seu equívoco, resolve isso estritamente diante de Deus. Aqui nós estamos falando de perdão de Deus, perdão das pessoas que foram feridas pelo teu ato, tá? Porque o perdão gera cura. Peça perdão e tenha a sabedoria, a diligência de caminhar debaixo da misericórdia divina. Esse é o nosso 2:18. Que Deus abençoe a sua vida e eu concluo dizendo: nunca se coloque na condição de juiz ou julgador. Seja sempre intercessor e sacerdote. E um conselho: estabeleça alguém que seja uma autoridade espiritual para a sua vida. Não tem que ser o pastor. Alguém que tenha maturidade espiritual, que possa se tornar teu conselheiro, tua conselheira, teu pai, tua mãe, teu sogro, tua sogra, aquele amigo que você sabe que anda com Deus, aquele obreiro que você reconhece com maturidade, com estabilidade, com pureza de vida cristã, com piedade de vida cristã. Tem alguém com quem você pede ajuda, a quem você pede oração e que vai te orientar. Que Deus abençoe, fica com Deus. Esse é o nosso 2:18.